Oi, gente, olha só que sorriso lindo. Sabe o que é isso? É fazer uma piada Não. antes de entrar no ar. Sério, Agora meu ela vai cabelo querer se esconder. É, Cabelo lindo, meu Rosinha. cabelo tá Cabelo lindo. rebelde. Tá rebelde, vai querer se esconder atrás de mim. Pode não, pode não. Aí chegou bem pertinho, você viu? Eita, felicidade. Nós estamos aqui para gravar a vídeo aula ou podcast, chama do jeito que você quiser, número 22. 22. E hoje nós vamos entrar, peraí, 56, na nona semana de verbos. A gente, cada semana, está ensinando 7 verbos. A gente está na nona. Olha só. Então, hoje, no final da aula de hoje, você vai aprender, se você estiver nos acompanhando, 63 verbos, o significado, alguns exemplos. Olha só quantos verbos, né? Um verbo por dia. Um verbo por dia? Sim, porque a Isso. gente está colocando lá no Instagram um verbo desses por dia. Também. Então, aí se você quer assistir a explicação inteira, você assiste aqui no YouTube. Se você quer saber só o significado, não tem muito tempo, você vai lá no Instagram e assiste nós. É um minutinho só, um minutinho só. Ou para relembrar, gente, para relembrar os verbos. Um minutinho só. Quem não tem um minuto para estudar? Ficou calado, bora lá, vamos lá. Então hoje, mais 7 verbos, todos do grupo 1. Vamos para a vinheta. Arruma o cabelo aí, irmão. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou desbanchar o cabelo dela. E vai dar briga, né? Não vai assim. Tá certo? Então vamos lá. Nos apagar aqui, porque agora a nossa aparência não importa mais. O que importa é vocês aprenderem o japonês, tá certo? Bora lá. Bora lá. Isso. Ficamos agora oculto, À vontade. escondido. Vamos lá. Primeiro verbo de hoje é esse daqui, ó. Kariru. Kariru significa pegar emprestado, tá? Ó, no japonês tem 2 verbos para emprestar. Kariru é pegar emprestado, é o que nós estamos vendo agora. E kasu é emprestar para alguém. Então, olha só a diferença. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Os dois significam emprestar, mas um é pegar emprestado e o outro é emprestar para alguém. No caso aqui, kariru significa pegar emprestado, tá certo? Entendido? Deixa eu aparecer aqui, ó. Entendido? Ok. Não quero mais dúvida nisso, tá? Vamos lá. O exemplo. はい。僕は本を図書館から借りました。 Muito bem, né? Boku é uma maneira de dizer eu, mais para os homens, né? Exatamente? Concorda comigo? Discorda? Correto, professor? Olha só. Então, ele é o tópico da frase e ele, o que ele fez, já que ele é o tópico, né? Hon é livro, esse outro aqui para indicar que esse livro é o objeto do verbo. Do qual verbo? Esse verbo aqui, tá? Karimasu. Ou seja, pegar emprestado. Mas da onde ele pegou emprestado? Aí, esse detalhe está aqui, ó. Toshokan kara, que é a partir da biblioteca. Esta partícula aqui, que é uma partícula, às vezes ela significa a partir de, às vezes ela significa por quê. Depende do contexto, tá certo? Tá certo. Nesse caso aqui, é a partir da biblioteca. Só que quando a gente vai colocar isso por português, a gente facilita. Da biblioteca é o suficiente. Opa, aí sim. Eu peguei o livro emprestado da biblioteca, ou em japonês. 僕は本を図書館から借りました。 Muito bem, olha só. Deixa aparecer mais uma vez. Eu não quero ver você confundindo Kariru com Kasu. Os dois significam emprestar, mas Kariru é pegar para você emprestado. Kasu é emprestar para os outros. Entendido? Sem dúvida? Ok. O que você achou de professor nervoso? Acho Professor que não bravo? cola. Não cola, né? Não cola. Não bota medo em ninguém, né? Nem no hamster que tem aqui em casa eu boto medo. Ele me mordeu esses dias. Próximo verbo. Kiro. Kiro. Aqui tem mais uma coisa. Presta atenção. Vou aparecer de novo. Tem 2 Kiro no japonês, tá? Esse Kiro que nós estamos vendo, eu sempre aponto o lado errado. Aqui embaixo é de vestir. Tem um outro Kiro
que é de cortar, e ela tá preocupada com o cabelo Tá dela. rebelde. É, o cabelo dela tem que cortar, não tem que Tem. vestir. É. O cabelo dela é teco da saia, tá? Tem um tsu pequeno no meio, não faz parte do grupo 1, faz parte do grupo 2. Esse Kiro aqui de baixo, De vestir. de vestir, ficou o que tem, tá? É sem o tsu pequeno, tá certo? Entendido? Não quero confusão nesse sentido, entendeu? Ok, ok. Tô tentando ser bravo. Tá ótimo. Vamos lá. Kiro significa vestir com esse kanji aqui, tá certo? Ok. Vamos lá, exemplo para nós. はい。父は茶色の服を着ていた。 Muito bem. Olha, que coincidência. Titi, é coincidência, né? 茶 Coincidência. 色の服を着ています。 Mas é bege ou marrom, Chairão? Marrom. Marrom. Então a gente conserta aqui na hora mesmo, né? Porque bege é beijo, né? Isso. Tá certo, é roupa marrom. Então, a coincidência que ela quer dizer é o seguinte, ó. Mostra aí, mostra aí. Olha. Tá de marrom. Tá de marrom. Amarrom. Só sabe quando eu era pequeno eu falava amarrom? Amarrom. Amarrom. Eu amarrom. Não, vamos lá. Meu pai, titio, né, titio? Ó, não está aqui a ideia de ser meu pai, não é? Não está aqui o atashi, não, para a gente justificar Verdade. esse meu pai, né? Então, Mas pela falta de polidez, falta de polidez? Como assim? Explica. é informal, Titi, né? Verdade, né? Por ser tão informal assim, você não falaria do pai de outra pessoa assim. O pai da outra pessoa. Otou-san, Exatamente. otou-sama, Otou-sama, né? otou-sama, otou-san. Você usaria assim. Agora, quando fala titi, provavelmente você está falando do seu pai. Você sabe que eu acho que eu vou botar você para fazer aula de cultura japonesa aqui no canal? O que que você acha? Ah, é? É, Pode ser. De kanji também, eu gosto. tá certo, então vamos lá. Não, mas você é professora. Titi wa chairo no fuku o kiteita. Titi é o pai. Chairo é marrom, a gente consertou aqui na hora, então marrom, né? Marrom tá aqui. Fuku é roupa. Tem o no aqui no meio porque alia, faz uma relação entre essas duas coisas, né? O substantivo marrom e o substantivo roupa, roupa marrom. Em português não precisa nada de ligação, mas em japonês precisa do no. Então, isso daqui que foi ligado pelo no é o objeto do verbo vestir, que tem tá. Portanto, tudo isso fica meu pai estava vestido com uma roupa marrom, se bem que a ideia de meu pai não está aqui. É só pai estava vestido com uma roupa marrom. Ou vestiu com uma roupa marrom. Mas aqui é gerúndio de passado, então ele estava vestido. Não, ele não vestiu, tá certo? Ok. Ok? Entendido? Entendido. Próximo Sim, verbo. chefe. Eita. Não gostou? Hoje vai dar briga, hein? Eita. Próximo. Ah, Iru. esse daqui, ó. Vou até aparecer de novo. Olha pra mim. Esse verbo você precisa aprender. Porque usa todo dia se você estiver no Japão. Principalmente se você trabalhar com Kensa. Kensa é misturinha, tá? Ela vai ficar olhando pra mim agora. Mira significa ver ou olhar, tá certo? Pode ser também colocado de forma, como que fala, figurada de vez em quando, né? No caso aqui do exemplo de baixo está de forma figurada. O exemplo é bem grande, mas é bem interessante. 頑張ります。はい。全体的に見て、我々の計画は成功だったと言えます。 Muito bem. Olha só, interessante. Eu gosto de explicar muita coisa. Zeitai tekini é um advérbio. Né? Zeitai teki só pode ser tanto um advérbio como pode ser o substantivo. Né? Absolutamente, totalmente significa assim, né? Só que quando ele tem o ni, ele vira advérbio. Quando ele tem o na depois, ele vira substantivo. Ou substantivo não, adjetivo, que é aquele que dá qualidade para as coisas, né? Tá. Aqui nesse caso, eu coloquei como um todo. Essa expressão aqui assume a função de advérbio no português, tá? Mas isso daqui significa isso. Zentai tekini. Mite.
É o verbo, né? Olhar, olhando para fazer sentido em português. Ware é uma maneira um pouco mais sofisticada de dizer nós. Hum, Por isso que está aqui. Inclusive tem que ser aqui em letra minúscula, porque não começou outra frase. Aqui, né? Nossos planos, né? Ware no keikaku. Keikaku é planos, então nossos planos é o equivalente a ware no keikaku. O tópico da frase que é indicado por essa partícula é os nossos planos. Então, o principal que nós queremos falar são sobre os nossos planos, tá certo? O que aconteceu com os nossos planos? Seiko data. Seiko é ser bem sucedido. Data coloca isso no passado. Então, foram bem sucedidos ou foi bem sucedidos. E aqui to iemasu é o verbo you na forma potencial, por isso nós traduzimos como podemos dizer. uhum. Juntando todas as ideias, olhando como um todo, podemos dizer que nossos planos foram bem-sucedidos. Ou em japonês, 全体的に見て我々の計画は成功だったと言えます。 também. Eu gosto dessa pronúncia. Eu gosto dessa pronúncia. Próximo! 見る、 Nido. Esse nido, com esse kanji aqui, ó, significa ser parecido ou parecer com alguma coisa, tá? Ah, não vai cozinhar nada não, né? Não vai ter, não, cozinhar depois, você deu spoiler. Peraí que eu vou aparecer de novo. Cozinhar vem depois, você deu spoiler. Nem tinha percebido. Sabe por quê? Eu não gosto de spoiler, por isso que eu falo disso. Você não gosta? Não gosto de spoiler. Tá bom. Vamos lá. Exemplo. カメラレンズは人間の目に似ている。 Muito bem. Câmera lens vem do inglês, que significa lente da câmera. Né? Você pode ver que até tem uma semelhança com o inglês, né? Esse é o tópico da nossa frase. Então, a gente quer falar sobre a lente da câmera. O que a lente da câmera é? O que acontece com ela? Ninguém no me. Ninguém não é ninguém. É ser humano. Ninguém em japonês é alguém, é o ser humano como um todo. Tá certo? Ninguém em português não é pessoa nenhuma, mas ninguém em japonês é o ser humano como um todo. No me é olho, então relacionando esses dois substantivos, os olhos humanos aqui, ó. Os olhos humanos aqui. Essa expressão. É uma partícula para fazer a ligação. Niteiro significa ser parecido. Portanto, a lente da câmera aparece com os olhos humanos, ou em japonês. カメラレンズは人間の目に似ている。 Muito bem. Agora sim, a gente pode entrar no próximo aqui, ó. Ah, ele tá aí. Aqui, ó, nido, que significa 見る。 cozinhar geralmente em água quente, tá? Uhum. Banho-maria É também. só o kanji que é diferente. Só kanji que é diferente. Né? Então, ó, beleza, eu vou aparecer de novo. Não confunde esses dois, olha só, olha bem aqui, ó. Olha bem, vou até destacar melhor aqui. Ai, eu me apaguei. Aqui, ó, aqui, ó. Esse daqui é de cozinhar. Esse daqui, ó. Esse daqui é de ser parecido, tá? Não tem como confundir os dois, não, né? Aprendeu? Você tá me perturbando aí atrás. Você tá me perturbando. A gente não ganha nada com isso, mas a gente se diverte, né? Deixa eu sumir aqui, vamos lá. Exemplo de uma frase do verbo niru, que significa cozinhar. はい。エビは煮ると赤くなる。 Muito bem. Aqui o tópico é ebi, que significa camarão, tá certo? Por isso tem a partícula wa aqui. Niru to, que é cozinhar, e essa partícula aqui, o to, tem algumas funções. Aqui tem a função de indicar ou transmitir a ideia de possibilidade. Se cozinhar, ou quando cozinhar, nesse sentido. Eu tenho aqui um erro porque no português tudo começa com letra maiúscula, né? Então, se cozinhar ou quando cozinhar o camarão, o que acontece? Akakunaru. Ou seja, Aka é vermelho, a gente coloca para colocar que ele se torna ou fica vermelho por meio do verbo naru, a gente tem
fazer uma pequena mudancinha no adjetivo. Ele não fica akainaru. Ele tem que ser akakunaru, para combinar. Hum, Akainaru não, é akakunaru. tá Então, bom. o camarão, quando é cozido, fica vermelho, ou em japonês. エビは煮ると赤くなる。 Muito bem, muito bem. Akakunaru. Eu gosto da voz dela, Eu. né? Pode prosseguir para o próximo? Vamos pro próximo. Prosseguir para o próximo é ótimo, né? Prosseguir pro próximo. Prosseguir para o próximo. Então tá, vamos lá, rolando a tela. Oh, esse daqui é uma coisa boa, né? Okiro. Ô, Kiro, quando que eu vou? Okiro significa levantar ou então acordar, né? Ou ficar acordado também. Itsuo Kiro no Kyo. É, ok. Sabe por quê? Deixa eu até aparecer. Deixa eu até aparecer. Ela me falou de manhã cedo que tá difícil de acordar. A cabeça não acorda, A só cabeça tá não acorda. Tanto é que ó, ela fica desfigurada na cama, ela não fica no meio, ela não parece resolver essas coisas. Eu tô aqui escorada no móvel. Tá escorada difícil de na acordar mesa. hoje, Tá... gente. Mas aí eu peguei ela assim pelo laço, vamos gravar podcast. Seu marido hoje tá de bom humor. Ele tá bravo só com os Tá, ele alunos. acordou fazendo tudo na casa. Tudo na casa. Uhum. Tá. Então vamos lá. Okiro significa levantar, acordar. Exemplo numa frase em japonês. はい、昨日は遅くまで起きていた。 Muito bem. Talvez a maioria de vocês saibam, eu confio nisso, que Kino é ontem. オンデイ。 Nós queremos falar sobre ontem, por isso... Yesterday. Yesterday. Por isso, partícula vá. Eu vou parar de falar esse negócio de partícula, né? Não, até. Não, continua, né? Vai que a pessoa tá vendo a primeira vez, né? Verdade, né? Vamos ser Sashi. O que é sashi? Bondosos. Bondosos, né? Osokumade. Olha só. Osoi é tarde ou lento. Aí, aqui tem uma partícula made que significa até. Então, quando eu quero falar até tarde, eu não falo osoi made. Eu preciso aqui, como no exemplo de cima, mudar um pouquinho para ele combinar com a partícula, sabe? É que nem assim, eu para combinar com você preciso me vestir bem, porque eu sou feio. No comment. No comment, né? No comento, né? No comento. Aqui tem que falar em japonês as coisas. No comento. No comentar. Nada a declarar, quer dizer. Exato. Okiteita estava acordado ou fiquei acordado, né? Porque eu levantei e acordei. Então, isso tudo, juntando as ideias, ontem fiquei acordado até tarde. Eu sou como a de okiteita. Quinoa. 昨日はね。 Quinoa, 昨 né? 日は遅くまで起きていた。 Muito bem. E por hoje nós vamos fazer mais um verbo, porque eu não vou acabar por aqui. Como assim? Eu quase que erro a deixa, tá certo? Ah, tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Bora lá. O tiro O tiro. significa cair, Uhum. tá certo? Então vamos lá. Um pouquinho longo, mas se prepara aí. Exemplo em japonês. その少年はもう少しで川に落ちるところだった。 Muito bem, né? Shonen é jovenzinho, né? Então, sono shonen, sono é aquele, então aquele jovenzinho. O que aconteceu com aquele jovenzinho? Visto que ele é o tópico da nossa frase, o assunto principal da nossa frase. A partícula tá aqui, né? は。 Tá escrito ha, mas se lê o a. Sim, quando Tá. tem partícula, sim. Sim. Moskoshi. Mais um pouquinho, né? Skoshi é pouco, moskoshi é mais um pouquinho, né? Tem sentido demais, né? Mais um pouquinho. Moskoshi de, né? Então, esse de aqui é a partícula que tá para indicar a situação, as circunstâncias que aconteceram a coisa, né? Uhum. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, para Uhum. indicar que isso daqui é as circunstâncias do que aconteceu. O que aconteceu é indicado pelo verbo aqui, o tiro, né? O tiro. Isso, né? Então, mais um pouquinho ele ia cair. Cair aonde? Aqui está essa informação. Kawa ni. Ou seja, kawa é rio e a partícula ni está aí porque é a partícula que indica a direção. Para o rio, no rio. Tá certo? Aqui, ó. Certo, não precisa fazer dancinha não, no rio. No rio. Peraí.
foi assim, gente. No Rio. No Rio. Fez assim. Tô dançando aqui. No Rio. Aí, Tokoro, né? Tokoro, quando tá com kanji, significa local, lugar. Mas quando ele é escrito com Hiragana? hiragana, ele assume um sentido mais genérico. É que nem remédio genérico, sabe? Tá. Tem aquele oficial, né? E tem os genéricos que eles são mais baratos. Quando esse daqui está escrito em hiragana, ele é genérico, ele apenas ajuda, ele não quer transmitir o significado, ele apenas ajuda a entender a frase como um todo. Ele está aqui de auxílio, para indicar que essa situação, ele estava ali naquela situação, naquele local, de quase cair no rio, tá certo? E aí a gente finaliza com a desinência Da, data, que é o desu. deshita. Calma, calma. A desinência é desu. Aquele está na forma informal no passado. A forma formal no passado é destar. A forma informal no passado é data, tá bom? Ok, professor. Tá certo? Então, juntando todas as ideias, mais um pouquinho e aquele jovem cairia no rio. Ele estava quase caindo no rio. Isso em japonês fica その少年はもう少しで川に落ちるところだった。 muito bem. Agora está na aula do fukushu. 復習しましょ O que é fukushu? う。Vamos revisar. Revisar. Então, nós aprendemos 7 verbos hoje. Passando aqui para cima, o primeiro deles foi kariru, significa pegar emprestado. Olha, vou até aparecer mais uma vez. Não vai confundir com caço. Entendeu, né? Muito bem. Vou sumir. Kiru, que significa vestir. Vou aparecer mais uma vez. Tem um outro Kiro que é de cortar, kanji diferente, não faz parte dessa família de verbos. Entendido? Acho que ela está fazendo algo comigo, né? Te amo. Miru, que significa ver, olhar. Esse você precisa aprender. Muito usado no japonês. Acho que ela tinha chançado de mim. Niru, que significa ser parecido ou cozinhar. O Kiro, que significa se levantar ou acordar. E o Tiro, que significa cair. Tá certo? E esta foi a aula de hoje. Nós voltamos aqui. Olha o sorriso dela, você viu? Ela estava assim. Ó, lembrando aqui, ó, seguinte. Agora falando sério com vocês. A plataforma tá ficando boa. Nós estamos gravando as aulas. Em breve, talvez no começo do mês que vem. Nós estamos em novembro. No começo do mês que vem, a gente libera lá. Você vai ter acesso a, como que se diz assim? Muito conteúdo Muito conteúdo. para cair de vez no japonês. Exatamente. Entrar de cabeça. Exatamente, né? Vai lá, hein? E aí a gente só vai, assim, pedir Pedir? Pode pedir? uma mensalidade simbólica, né? Ó, você sabe que eu fui comer aquele dia que nós estávamos no posto de saúde, eu peguei um negocinho, o jovenzinho estava vendendo ali. Salgadinho de presunto e queijo, né? Eu paguei R$3 no salgadinho, tava com fome, estava lá a tarde inteira no posto de saúde. Foi bom, né? R$3. Para você aprender japonês com a gente, você não vai pagar R$3 por dia. Não dá? Não dá R$3 Você por fez dia. conta? Meu marido fez conta. Eu fiz conta. Não dá R$3 por dia. Se você quiser aprender com o nosso acompanhamento, encontro semanal por semana, não dá R$3 por dia. Aí sim, hein? Aí se você confiar no seu taco, não dá R$2 por dia. Menos que um salgadinho assim que o jovenzinho foi vender lá. Tá certo? Mas quando ficar pronto, vocês vão saber, vocês vão ser o primeiro a saber. A gente vai abrir e vai ser muito bom, porque as coisas estão saindo, tá certo? Sim. Muito obrigado por ter assistido até agora. Obrigado por privilegiar, não. Apreciar também, não. Acompanhar o nosso trabalho, né? Chega mais pertinho. Fazemos com muito Muito carinho, muito esforço. muita dedicação. Isso, você falou
que eu queria falar. Essa é a palavra que ela queria Ainda bem que eu tenho um L, né? Meu cérebro emprestado de vez em quando. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui porque a gente tem mais um podcast para gravar agora. Logo em Sim. seguida. Com a mesma roupa. Com a mesma roupa, não tem problema. Não tem problema não. A gente... A roupa que a gente tem, né? Eu tenho roupa para ficar trocando todo podcast, toda videoaula? Não tem nada, né? Ah, dá pra um sim, um não, um sim, um não. Deixa eu falar. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham se divertido um pouco, espero que a gente não tenha enchido muito sua paciência, esperamos que você continue destravando seu japonês. Porque Sim. conosco o negócio é o seguinte, Ikuzo! Destrave seu japonês. Até mais! Vamos travar. Tá, né? Tchau, tchau.